É muito bom ser e servir ao Senhor. Domingo passado nós ouvimos uma palavra que fala sobre aquela questão da obediência. Nós devemos obedecer ao Senhor. O presbítero Tião falou desde o início lá, quando o pecado foi gerado, Adão e Eva, e ele falou da escolha. Como era interessante, né? Como era importante a gente obedecer ao Senhor. Nós obedecermos ao Senhor. O Senhor é Deus, você sendo curado ou não, você tendo a prosperidade de Deus ou não, Ele vai continuar sendo Deus. O que faz e vai mudar a minha vida é o meu posicionamento. A partir do momento que eu entrego ao Senhor e sou transformado, então eu começo a viver as bênçãos do Senhor. A sua casa, no final dessa ministração, nós vamos orar pela sua família e pela sua casa. Nós renovamos os olhos, recebemos o óleo da unção, da cura, da restauração, da prosperidade. Já chegou aqui em casa, onde nós vamos iniciar um jejum, né? Onde você vai receber também um pouquinho dessa unção. E aí, nesse trimestre ainda, fique atento, nós já vamos falar com você, né? Você que está conosco, você que nos ouve, você que está sempre aqui conosco, vai participar desses 21 dias de jejum, que é importante. A gente sempre fala de jejum de Daniel, mas cada jejum tem um tema específico de liberação, da administração, do poder do Senhor Jesus. E nós temos esse compromisso de jejum, porque o jejum te aproxima do Senhor, o jejum faz com que os teus propósitos, debaixo de votos e compromissos com Deus, faz você ser mais responsável, não é verdade? Faz você fazer os votos e cumprir os votos diante do Senhor. E recebendo ministração todos os dias, e tendo um tempo de meditação, e se dedicando, e tirando, né, sacrificando a sua carne, para mostrar que o Senhor é muito maior do que isso, não é verdade? O poder de Deus é maior do que o sábado. O poder de Deus, Ele é melhor, Ele é maior do que a tua festa, do que tudo. Porque Ele é Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu quero falar sobre algo precioso que está no Salmo 147. Salmo 147. Amém? Salmo 147. Se você achou ele, eu quero que você medite conosco e depois você busque, né? Estar lendo com calma, né? Olhando e trazendo à luz da verdade tudo aquilo que eu estou falando para você. Como profeta de Deus, servo e ministro do Senhor, eu estou aqui para ser um dispenseiro de Deus, para que a palavra do Senhor chegue e te alcance. É esse o meu papel, né? Nós podemos orientar, nós podemos indicar, mas nós não podemos te forçar a nada, empurrar você a nada, a menos que você tenha um entendimento, mas falando a palavra do Deus vivo, que é transformadora, ela te alcançará o teu entendimento e o teu coração. E será muito bom compartilhar com você o que diz esse salmo. Então, 147, versículo 1 e 2, ele fala assim: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Aí vem, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. De novo, só Ele, o nosso Deus, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Hoje eu quero falar com você sobre você ser curado pela graça de Jesus. O porquê é importante você entender isso. Certamente, corações sofridos, feridas emocionais, situações que você viveu e foi guardando dentro de você, né? Um suicida, ele não tem essa atitude de imediato. Ele vem somando situações lá atrás que aconteceram, emocionais, e vem trazendo, e vem trazendo, e vem trazendo, e vem trazendo, até o momento que ele cumpre e ele se suicida. Por causa exatamente disso. Somente pela graça de Jesus, e você vai ver, é que nós somos, como foi dito aqui,
é o que Ele pode nos curar. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Nós vamos ver isso como é importante. Amém? Por isso, mais uma vez, eu quero que você feche os teus olhos para esta palavra de hoje, porque nós estamos falando de uma ação espiritual. E você precisa ter um entendimento. Feche os teus olhos. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores, Reis, Rei dos reis. Em tuas mãos, Senhor, e em tua casa há provisão. Há pão, que é a tua palavra para nos alimentar. Há azeite, que é o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Tem, sim, o vinho, como diz o texto, da alegria que vem acima de tudo, alegria que vem do Senhor, a revelação, Senhor, dos mistérios que estiverem ocultos no coração dessas pessoas que já estão conosco, presencial, pelas redes sociais, e a você que vai nos ouvir e ver em um outro momento, desde os tempos eternos. Aprove o Senhor revelá-lo a nós, à sua igreja, aos seus filhos, aos seus profetas. Fala-nos, ó Deus, nesta manhã. Pai querido e amado, usa, Senhor, os meus lábios, o entendimento que vem do Senhor, as minhas cordas vocais, Senhor, para que eu possa dar visibilidade, para que eu possa verbalizar, Senhor, para que seja mostrado a nós, a cada um dos seus filhos que estão aqui, a sua igreja fiel e verdadeira, Senhor. Por isso, Jesus, nós nos alegramos e nós saímos agora como semeador, a semear a semente certa, para que ela caia, Senhor, na terra fértil, no coração, Senhor, e ela tenha um bom crescimento no coração dos que são eleitos, os que vivem a Tua palavra, os que obedecem a Tua palavra, e nós declaramos e dizemos agora, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, porque recebemos esta palavra que virá da parte do Senhor, amém? Glória seja dada a Deus. Irmãos, são mais ou menos 35 anos de ministério, depois que nós nos formamos pastores, eu e a pastora Sandra. E neste tempo nós temos percebido, nessa caminhada, nós temos visto e ouvido situações que demonstram verdadeiramente que quase todas as pessoas, na totalidade, têm problemas, têm feridas, passam por problemas da alma, passam por situações de depressão, de angústias, de conflitos, e vivem o tempo todo nesses conflitos, mesmo que em momentos de alegria, momentos que ela possa desfrutar de alguma maneira, ela está sempre em conflitos. Vocês lembram como a gente iniciou este culto, o que Salomão falava lá em Eclesiastes? Vi que debaixo do sol, o justo recebe o que merece o ímpio recebe o que o justo merece, e ele diz que não entende nada e que ninguém vai conseguir compreender nada, que a maldade cresce, que aquele que faz a bondade, mas ele diz que é melhor então fazer a bondade, porque a maldade por si só também, ela traz a sua morte para aqueles que o fazem mal. E depois que ele termina e ele resume tudo, ele quer dizer que para todos nós que vivemos debaixo do sol, se nós obedecermos ao rei, porque nós não podemos chegar a alguém e falar assim, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor tomou essa decisão? Ele é rei, independe da tomada de decisão dele, ele não vai mudar. Então é melhor obedecer, porque aquele que obedece, como foi dito no domingo passado, receberá, obviamente, daquilo que é justo na hora certa, no tempo certo. A obediência vai trazer essas situações em teu favor. Mas como todo mundo tem problemas, e problemas e conflitos diários, situações difíceis que vêm até a tua alma, corações quebrantados, feridos por situações difíceis que cometem a mim e a você a ter esses problemas diários. É que nesta manhã, Jesus e o seu Espírito Santo quer mostrar a você e trazer a você que você pode ser curado, tendo o entendimento que a cura vem pela graça do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário. Porque esses conflitos, estão lá. A criança cresceu, ficou jovem, se tornou adulto, ninguém vê. Mas os conflitos, desde a sua infância, estão lá dentro. Feridas que estão lá dentro,
Coisas que aconteceram e que te marcaram estão lá dentro. Conflitos que ainda permanecem lá dentro. As memórias que trazem dores, as memórias que trazem tristezas e dores muitas das vezes angustiantes, dores difíceis e que não são externadas, não são mostradas, mas está aí dentro de você. E por causa disso você não consegue viver na intensidade daquilo que Deus preparou para nós. E é por isso que nesta manhã eu declaro como profeta do Senhor, o Espírito Santo vai te mostrar, e é você que vai nos ouvir e ver num outro momento. Por isso eu peço a você, envie este vídeo a muitas pessoas, porque a maioria tem conflitos internos, tenha certeza disso. E quando elas ouvirem esta palavra e o Senhor falando ao coração delas, certamente elas vão aprender, vão viver que Jesus foi aquele que na cruz curou as nossas feridas, memórias machucadas, conflitos que estão aí guardados, e você vai ser curado em nome de Jesus. Primeira coisa que acontece quando as pessoas estão vivendo esses conflitos é que ela então enraiza na sua mente, nos seus pensamentos, o que ela viu, o que ela viveu, o que ela sofreu. E ela enraiza, veja bem, a palavra é raiz, ela enraiza na sua mente e guarda aquilo o tempo todo. É por isso que a pessoa que quando ela vai se suicidar, ela não faz isso de um dia para o outro, porque está lá na sua mente. Ela vai alimentando os seus conflitos, ela vai alimentando o que ela viu, ela vai alimentando o que ela passou, e ela vai alimentando, está alimentando as raízes da mente, vai alimentando, até que chega um momento que ela decide então tomar atitude e se suicidar. E aí acontece, porque ela engendrou na sua mente, ela começou a trazer à sua mente tudo aquilo. Por isso quando a gente fala, irmãos, seja mais abençoador, não seja murmurador, porque você fica atraindo, trazendo à mente as coisas, vendo filmes, né? Tem crianças que vê filmes de terror, gente que vê filmes de terror, então começa a atrair essas coisas. Tem gente que só vive achando que a novela, que aquilo que aparece na televisão é a vida real, e vai trazendo à sua mente, vai enraizando, e vai trazendo conflitos quando não vê essa verdade no dia a dia na sua casa. São problemas existenciais? São. Difíceis, extremamente graves, que acontecem na vida de todas as pessoas. E por isso que 95% dessas doenças que você tem e que gera dentro de você são psicossomáticas. Vai aumentando, você vai alimentando, e essas chegando ao momento dela ficar e se transformar em uma doença, mas começou na sua mente, começou enraizando todas essas coisas, e transforma em coisas graves, como câncer, por exemplo, células cancerígenas, porque é o resultado do quê? De um sofrimento, resultado de um conflito que está dentro de você. E mais uma vez quero te lembrar, Jesus na cruz levou sobre si as nossas feridas e nos curou a nossa alma e tudo que nós temos dentro de nós. Por isso você precisa exercitar e se posicionar, dizendo a você mesmo que a graça do Senhor, ela te cura. A graça do Senhor, porque Ele realizou naquela cruz, ela te cura. Amém? Câncer muitas das vezes é resultado de um sofrimento, um grito que não pode sair, de um problema que você arranjou, que você trouxe para dentro de você, e você não consegue dar o grito, né? Ah, meu Deus do céu, não consegue. Vai guardando, vai externando, vai trazendo ao seu organismo. Quando a gente fica mais ou menos doente, a gente tem febre, a febre é o sinal de que alguma coisa errada, né, está acontecendo no nosso corpo. E é o que nós deveríamos fazer. Não ficar guardando e ter o entendimento que já foi levado na cruz. Tirar para fora. Não olhar mais, não trazer as memórias, né? Traga à tua memória as coisas que são boas, diz a palavra do Senhor.
E não ficar trazendo à memória o que aconteceu, traição, adultério, né, falta de dinheiro, aí eu passava fome, e isso e aquilo, e você fica trazendo isso na memória, e fica trazendo na memória, e fica trazendo, às vezes você pensa que você está contando uma história, mas ela está enraizada dentro de você ainda, e por isso que você tem atitudes, né, ainda no dia de hoje, uma pessoa que passou fome, não pode ter nada de bom na geladeira, quando chega muita coisa na geladeira, a pessoa quer consumir tudo de uma vez, achando que vai ficar sem ter o alimento, resultado daquilo que viveu lá atrás, mas que ainda traz a sua existência. Hoje eu tenho certeza que a graça de Deus e o que nós vamos relatar a você, o que aconteceu naquela cruz, vai te trazer à memória coisas boas e te dizer que você é curado pela graça. Então toma posse disso, porque naquela cruz ele já levou sobre si as suas enfermidades e as tuas curas que você precisa de tomar de posse nesta manhã em nome de Jesus. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados. Então a cura, glória seja dada ao Senhor, já ocorreu naquela cruz do Calvário. Se ela já ocorreu na cruz, é teu direito de ter o milagre de Deus, de ter a tua alma limpa e de ter a provisão que vem da parte do Senhor. Amém? Por que as pessoas então não são curadas? Então por que elas não conseguem viver o que Deus preparou para elas? Por quê? Porque nós vamos entender de uma forma bíblica o que está impedindo de você ter o entendimento de que a graça do Senhor, que já foi dada ali naquela cruz, dando direito a você para viver o melhor de Deus e ser curado dessas manifestações que estão dentro de você. Ter liberação de tudo isso. O poder e fé andam junto. E nós precisamos exercitar esta condição. Tem gente que vê situações e não acarreta nada, não afeta. Primeiro, que conhece Jesus. Segundo, entendeu que não deve ouvir e aceitar certas coisas. E quebrar todas as palavras, situações que o mundo oferece, que o mundo diz que é, e você não pode fazer parte disso e nem aceitar isso. Não é verdade? Então tem pessoas que elas não são afetadas. E tem outras pessoas que são extremamente afetadas por sentimentalismo, porque acha que tem que flexibilizar, que tem que aceitar o que está acontecendo, porque é desse jeito mesmo, é assim mesmo. Salomão falava: eu vi tudo o que acontecia com a mulher e com o homem debaixo do sol. E não é nada bom, é ruim. E é por isso que em Romanos 2, Paulo nos adverte: e não vos conformeis com este século, mas transformai. O que é transformar? E essa palavra é chave para essa ministração de hoje. Transformai pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que tomar uma atitude. Não aceite o que o mundo diz. Transforme. Jesus estava falando conosco. Em Romanos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, adverte, dizendo esse texto. Salomão, como nós falamos no início da ministração, deixou claro o que acontece debaixo do sol. Nada é bom. Então, o que tiver na sua mão, viva da forma como desfrutar das coisas e das bênçãos que Deus te deu. E tenha, o seu compromisso com Deus. Ou a igreja é cheia, ou a igreja é vazia, ou nós estamos na célula, ou estamos ao vivo. Nosso compromisso e a nossa responsabilidade e comunhão é com Deus. E eu preciso, então, ser responsável com isso diante do Senhor. Deus te gerou para que você fosse um dispenseiro. Amém? Não aceite a regra do mundo. Mais uma vez, não aceite a regra do mundo. O mundo diz que há uma liberalidade sexual. Homem com homem, mulher com mulher, criança pode trocar o sexo a hora que quiser, os pais não. Não aceite o que o mundo diz. Você tem o poder
da palavra de Deus, independente das circunstâncias e das coisas que podem acontecer, você tem a palavra de Deus e ela precisa ser anunciada para que essas pessoas recebam cura e vivam o milagre de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso com muita certeza. E é por isso que eu preciso viver as bênçãos do Senhor. Quando você recebe uma notícia sobre uma doença, e aí vem o grande segredo. Mudar um homem, mudar uma mulher, mudar alguma coisa, só consegue ser feito quando essa pessoa ela é transformada, quando essa pessoa é ensinada a pensar de uma outra forma, e é por isso que aí é difícil, porque você foi criado numa cultura, você foi formado de um jeito, até mesmo dentro da igreja, e quando tem uma transformação, uma mudança de cenário, você não aceita com facilidade. Então, se você não aceita com facilidade, alguém precisa te ensinar, alguém precisa mostrar para você que você precisa transformar a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, amém? Você não consegue mudar a sua família? Então ensine a sua família a mudar a forma de pensar nesses tempos, pela renovação da mente. Então, se eu penso de uma outra forma, e não como o mundo pensa, porque o mundo diz algo, o mundo mostra algo, então você não pode pensar assim. Vou dar um exemplo, o mundo diz, o médico fala, você está com câncer, você vai morrer, você está com uma doença terrível, terminal, você vai morrer, você tem um tumor, você vai morrer. A palavra de Deus diz então que eu não posso pensar como o mundo. Cancela a palavra, começa a pensar naquilo que Deus falou, para que você saiba qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Não aceite o que o mundo diz, não aceite essas coisas que a enfermidade traz, não aceite as dificuldades que estão postas na tua frente, não aceite, transforme a sua mente, declare a cura, declare o milagre, declare a disposição de querer se transformar em Cristo Jesus e ter a sua mente transformada. É seu. Parece que quando você toma uma decisão dessa, você fala, não, eu não vou ficar deitado, essa depressão não faz parte de mim. Parece que você recebe um fôlego de vida. E é óbvio que isso precisa prevalecer. E aí então você precisa mudar. O que te agrada, o que faz você se sentir feliz? Eu tenho uma coisinha que eu gosto de comer, eu nem vou falar aqui, que muitos vão falar, meu Deus do céu, puxa vida. Mas me dá prazer comer aquele salgado. Me dá prazer, por exemplo, ver de repente no esporte, tal esporte, assistir tal esporte, aquilo dá prazer. Para você talvez não. Perguntando para uma pessoa aqui que estava na minha casa ontem, eu falei, você gosta de futebol? Nossa, detesto. Talvez ele goste de outra coisa, e que aquilo dá prazer para ele, que ele se sente bem, fazer caminhada, ficar conversando com os irmãos sobre a palavra de Deus, sei lá, uma comida que ele gosta de comer, ficar em família assistindo um filme todo mundo junto. Essas coisas elevam a sua autoestima porque você se posicionou. Agora pensa isso no mundo espiritual. Se na cruz a graça do Senhor já levou as nossas enfermidades, já levou as nossas feridas, nos curou, então eu não posso mais trazer à minha memória essas coisas. Eu não posso aceitar o que o mundo fica me dizendo. Lembra lá atrás? Seu marido safado te traiu? Lembra dele? Lembra? E aquilo fica dentro de você e te torna uma pessoa tão ruim ou pior com o que ele fez, ou com o que ela fez, ou com o que aconteceu. As dores, elas vão se somando, elas vão trazendo dificuldade, porque você fica alimentando. E quando chega um momento, joga na cara de novo, traz de novo a história e lembra de novo a situação. Eu não vou pronunciar aqui, mas se você continua vivendo dessa maneira, você é pior e mais doente do que a própria doença. Se você não entende o que eu quero dizer. Por isso, transforme-se pela renovação da sua mente nesta manhã, em nome de Jesus. Deus
nos acha digno. Eu anotei umas coisas aqui importantes para que você entenda. Deus te acha digno. E quando Deus, então, coloca para você a condição que você tenha honra da parte dele, que você é digno, fica maravilhoso. Eu não sei se você viveu isso, ou outras coisas que você possa estar vivendo, mas essas doenças psicomatizadas que ficam dentro de você, as feridas e os traumas graves pelas atitudes desde a infância, uma criança vendo o pai espancando a mãe, uma criança sendo espancada o tempo todo, uma criança deixando em liberdade, uma cena de adultério que aconteceu na família, ou coisa de outro tipo. Olha como é interessante, essa mulher então se entregou num bom casamento ao seu marido, 1 ano, 10 anos, 15 anos, e de repente houve uma situação dessa: olha, eu não quero mais viver com você, eu tenho outra pessoa. Aí quando acontece isso, ela traz todos esses anos de história e ela vai somatizando esses problemas. Assim é uma enfermidade, assim é uma inveja, assim é uma ação de vingança, assim é qualquer outra ação que vem na sua alma. E Deus quer te libertar nesta manhã desses montes de problemas da sua alma, te dizendo: a minha graça, o meu poder manifesto naquela cruz, trouxe a cura sobre a tua vida. Levanta e toma a transformação na sua mente, na sua boca e na sua fala. Bispo, a gente tem enfermidades crônicas que estão no nosso corpo pela velhice. O médico falou que tem. Cancela. Faz a tua parte e cancela. Vai fazendo e cancela. E cancele mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai viver e vai para a eternidade pela velhice, pelos órgãos cansados, não por doença. E eu declaro isso na minha vida, mesmo tendo algumas coisas no meu corpo. E eu vou vivendo os milagres de Deus. Lamentações diz que eu preciso trazer à memória o que traz a esperança. E ela vai alimentando a célula boa. E a célula boa vai crescendo e a ruim vai embora. Porque você alimenta aquilo que te traz esperança. E não as coisas que já vieram, que já pegaram em você e que já trouxeram muita dificuldade. Amém? Faça isso e você vai viver a bênção do Senhor. Lá em Lamentações, onde tem esse mesmo texto, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de que eu e você não fomos consumidos até o dia de hoje. A misericórdia de Deus, porque estar debaixo do sol é viver constantemente todo esse ataque desses problemas terrestres, doença, enfermidade, falta de dinheiro, problema físico, problema sentimental, problema disso, sempre tem problema. E é por isso que eu preciso renovar a minha mente e saber que na cruz ele já levou sobre si e eu estou de pé, vivendo as bênçãos do Senhor. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não sou consumido por causa da misericórdia, e as misericórdias do Senhor não têm fim. E ele completa, porque elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Todos os dias você se levanta. Obrigado, meu Deus, pela noite de descanso. Dê a este dia, Senhor, consagra a minha vida ao Senhor, me coloca de pé, me dê saúde, me dê força, que a minha família esteja guardada e protegida. E a oração, invocando o poder de Deus, ela muda e transforma o teu dia quando você sai. E ela vai fazer exatamente aquilo que você declarou. Porque quando você consagra a tua vida ao Senhor, o inimigo não pode tocar em você naquele dia, porque ela está consagrada ao Senhor Jesus. Quando você consagra a tua família ao Senhor Jesus, ele não pode tocar, porque você entregou ela ao Senhor Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Ele pode tentar, tocar não. Porque você está debaixo da graça do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, diga amém. Ele é fiel em todo o tempo. E a fidelidade do Senhor é esta porção que a tua alma diz. Ela diz para mim e para você: espera nele,
confia nele e todas as coisas voltarão ao seu lugar. Por isso que verdadeiramente eu sou aceito como eu sou. Deus me honra como eu sou a sua criação e com seu Espírito sobre a minha vida, Ele me valoriza e me capacita para ser amado por Ele e amado pelos irmãos e amado pela família e ser uma pessoa agradável, uma pessoa que atrai a presença de Deus, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor para viver os grandes milagres de Deus. Eu sei que esta palavra vai trazer a muitos cura de traumas do passado, porque não podem permanecer mais em você. E é por isso que você está, que conhece a palavra, sabendo e sendo lembrado, a graça do Senhor naquela cruz te alcançou e te curou. A graça do Senhor naquela cruz te libertou, trouxe, tirou de você todas as feridas. Porque pela graça do Senhor nós fomos perdoados. Amém? Olha o que diz em Isaías capítulo 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Quando você chegar no céu, lá no cartório do céu, não vai ter nada de pecado, porque o Senhor já se esqueceu dos seus pecados, não se lembra mais. O sangue de Jesus te limpou desses pecados. Isso são evidências da graça, da misericórdia e desse sangue poderoso do Senhor Jesus que veio sobre você. Eu já ouvi tudo isso, eu já senti isso. Você precisa viver isso. Você precisa tomar posse para que a tua vida, essas enfermidades e feridas, coisas do passado, seja realmente tirada de uma vez por todas da sua vida em nome de Jesus. Amém? A gente tinha uma música que fala assim: eu sou o que a Bíblia diz, não é verdade? Então eu queria que você declarasse comigo, você que está aí na sua casa, pode declarar você em voz alta, em pensamento, nós que estamos aqui também, declare comigo assim, Tu foste aceito, diz, eu sou aceito. És valorizado? Diz, eu sou valorizado. É amado? Diz, eu sou amado. É perdoado? Diz, eu fui perdoado. E eu sou capacitado. Porque a Bíblia diz que eu sou. Então, se eu sou, porque a Bíblia diz, eu tomo posse disso para a minha vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, foi lançado mais uma vez, Senhor, uma semente que foi semeada, que já germinou cura divina, já germinou milagre, já germinou uma atitude que veio da graça do Senhor, da parte do Senhor. Agora Deus sabe que o problema do homem está dentro dele, e mesmo no seu interior, se eu mudo a minha forma de pensar, se eu mudo o meu passo e pensar como a Bíblia diz, então eu sou perfeito, eu sou agradável, eu sou bom, porque a tua palavra me estabelece esta situação, em nome de Jesus, amém. Amém? Às vezes a pessoa chega na igreja quebradinha, arrastando o pé, com necessidade, falando baixinho, e aí nós começamos a ensinar para ela que esta graça que foi alcançada naquela cruz, feito com uma aliança de Deus, começa a servir, começa a vir uma semente, ela começa a ouvir, a sua mente começa a mudar, os efeitos logo começam a chegar, a sua atitude começa a ser transformada, e aí então ela começa a agir, não mais com os seus pensamentos, mas com os pensamentos de Deus, amém? Na obra de Deus, Deus nunca mudou a sua forma de pensar. Deus não age com os teus pensamentos. Deus age com os seus pensamentos. Pensamentos dele. E aí os pensamentos dele é poderoso. Então transforme-se. Transformai-vos. É o que você tem que fazer. Salomão, lá em Provérbios 23, ele diz, por que 23, a primeira parte, versículo 7, a primeira parte, ele diz, porque como imagina a sua alma, assim será.
Uma pessoa de murmuração negativa, uma pessoa que pega a doença, meu Deus, eu sou diabético, eu sou cancerígeno, eu tenho leucemia, eu tenho reumatismo, eu vivo com isso, eu vivo com trombose, eu vivo com aquilo, ai meu Deus, aquilo que a sua alma pensa, assim será. Senhor, eu recebi um diagnóstico, mas naquela cruz a tua graça me alcançou e levou as minhas feridas e me curou. Eu declaro que este diagnóstico não faz parte da minha vida. Eu declaro que o tempo da transformação, o tempo da cura está em tuas mãos. É o Senhor, é no seu tempo. Mas eu declaro cura todos os dias. Eu declaro milagre todos os dias. Eu declaro a bênção do Senhor todos os dias. Mas visto que nós somos humanos, nós podemos falar. Falar é uma coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Falar que você recebeu um diagnóstico e o médico diz que está com esse problema é uma coisa. Mas aceitar e receber isso é outra. E você que é cristão, você já foi curado pelo sangue do Cordeiro, remido do pecado e curado. E a graça do Senhor te alcançou. Se Jesus fala a verdade, porque Ele não mente, se Ele é verdadeiro e a sua graça nos cura, eu preciso tomar posse desta palavra. Você não tem que pagar mais nada. Você não tem que trazer nenhum problema. Não tem que ficar ralando, né, o seu joelho. Não tem que ficar lambendo o pó da terra, como está aqui colocado. Não tem que ficar aceitando essas coisas da terra. Aceite a graça de Deus e tenha certeza que no final você vai viver os grandes milagres do Senhor, porque Ele é poderoso. Os seus ensinamentos, certamente a cura vai se manifestar, o poder de Deus vai chegar na tua vida. Receba isso nesta manhã, dá glórias a Deus. Abba, Pai, glórias sejam dadas ao Senhor, porque eu me levanto neste domingo para viver pela sua graça, para trazer uma nova mentalidade para as coisas que Deus fez e se tornou para mim, coisas boas. Os homens complicam, mas Deus descomplica, e assim nós devemos fazer. Não, porque você tem que passar por uma porta, botar água no óleo, colocar sal, fazer assim, rezar, fazer desse jeito, porque a maldição, fazer tudo isso, irmãos, glórias sejam dadas ao Senhor, porque Ele nos ensinou muitas coisas, mas Cristo morreu para quê então? Ele morreu para te trazer cura. Ele morreu para limpar o emocional da tua vida, e é por isso que nós vivemos a bênção de Jesus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, diz o apóstolo Paulo. Morreu para que você continue nessa sua cultura, nessa sua maneira, da sua forma de agir. Não, domingo foi dito isso, quando Cristo naquela cruz faleceu, abriu-se a condição, o véu se rasgou, dizendo, vai direto ao trono, peça direto ao dono, faça com que ele ouça a sua voz, e você vai receber os milagres do Senhor. Foi dito isso no domingo. Presbítero Tião, para nós terminarmos, como Deus diz de mim, para que eu me sinta realmente curado nesta manhã. Que Deus diz de mim para que eu me sinta curado nesta manhã. Então vamos lá. Deus, guarde bem isso, Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é. Amém? Pessoas fazem coisas loucas, se humilham para ter aceitação. Há pessoas que não são aceitas na comunidade por ter uma cultura inferior, por não ser rico, por ser isso e aquilo, e fica aí, a pessoa fica trazendo essas ideias, né? Se meu pai e minha mãe não aceitarem o que eu vou fazer, nossa, eu estou frustrado, eu sou um fracassado, porque eles pensavam numa coisa e hoje eu não consegui. Agora você vai começar a pensar como Cristo pensa sobre você. Ele te aceita como você é. Romanos capítulo 15 diz, portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. E Deus te aceita como você é. Amém? Da forma que Ele te criou, da forma que você está, Ele te aceita como você é. Foi Ele que te amou. Não foi a pessoa que não está te aceitando. Não é aquele que não quer viver e andar com você.
Deus quer estar ao seu lado, em nome de Jesus. Ele deu a vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós não entendíamos nada a respeito de Deus. Não havia um justo. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, ele te acolheu incondicionalmente pela sua graça, porque nós sabemos que muita gente que tem Jesus não tem vivido isso porque não se aceita em primeiro lugar. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, o Senhor Jesus nos escolheu para sermos gafanhotos e jararacas? Não, mas é isto que eu ouço dizer aí fora: o povo de Deus é cobra ungida. Não, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos santos, amados. Todos aqui somos diante do Senhor pessoas santas por causa do sangue de Jesus Cristo. Somos benditos no Senhor, irrepreensíveis. Agora, você se conforma com o que o mundo fala. Apóstolo Paulo fala em Efésios 1,4 isso. Não desta maneira, mas da forma da palavra. E você aceita o que as pessoas ficam te dizendo? Que você é beato, que você busca Deus em todo o tempo, que você é isso, que você é aquilo. Você é a imagem e perfeição de Cristo, e Ele te aceita como você é. Ele te ama, Ele faz tudo para que você viva o melhor dele. Amém? Deus te cure hoje, que você, através da graça do Senhor, viva o milagre do Senhor. Versículos 7 e 8 de Efésios, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza, olha que coisa linda, segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Versículo 11 e 12 de Efésios, capítulo 1. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Não é conforme o teu livre-arbítrio, não é conforme o conselho da sua vontade, somos feito criação para o louvor da glória de Cristo. E é por isso que Deus recebe você como você é. Qual é o outro motivo que eu posso saber que eu sou curado da minha alma? Deus te valoriza. Filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os vossos falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus te valoriza. Você entende isso? Deus te valoriza. Aleluia. Olha como é importante. Aqueles que não veem como importante as ovelhas, não mereciam estar no altar. Mas quando você valoriza as ovelhas, os filhos de Deus, você então recebe da parte de Deus. Porque você sabe que por causa do sangue do Cordeiro, o pecado foi tirado. O sangue já foi embora, tu é livre. Você é livre, Deus te valoriza. Porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. 1 Coríntios, semelhante ao que foi chamado, sendo livre, e é escravo de Cristo, porque preço fostes comprado, e não vos torneis mais escravo dos homens, visto que você é precioso para os olhos do Senhor. Está lá em Isaías 43, você é precioso para os olhos do Senhor. Tenha a sua alma curada nesta manhã, viva as bênçãos e os milagres de Deus em sua vida, manifeste, materialize aquela cruz do Calvário e a graça do Senhor te alcançando, e recebe o milagre dessa manifestação, porque assim como Jesus fez naquele momento e disse: Senhor Jesus, nosso Deus, meu Pai, está tudo consumado. Os anjos de Deus recebem a ordem dele para ministrar ao nosso favor, e é o que vai acontecer na sua vida nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos neste momento.
vamos agradecer ao Senhor e tomar um posicionamento. Você e a sua casa e tudo que possa estar acontecendo aí no seu lar. Que você possa, em nome de Jesus, não aceitar as coisas que o mundo diz e entender que a graça do Senhor naquela cruz te alcançou para lhe trazer milagres, cura. Então esquece o passado, esquece as histórias, tire da sua mente e tente ser transformado. Quem diz que é fácil? Ninguém. Mas se você fazer isso, você verá a glória de Deus. Amém? Pai eterno e amado, Senhor, nós sabemos que os anjos do Senhor recebem ordem, Senhor, para ministrarem em nosso favor, nos guardarem, Senhor, em todos os nossos caminhos. E esta é a graça, e a paz, e a misericórdia, o amor, as doces consolações do Teu Espírito, para que estejam com todos os Teus filhos, hoje e para sempre. Que a graça que são alcançadas, na qual, Senhor, eles tomaram posse para serem curados, possa estar na vida dos Teus servos nesta caminhada, neste dia. O Senhor conhece, Senhor, todas as suas necessidades, todos os traumas que foram passados, mas em nome de Jesus, mais uma vez eu declaro sobre a tua vida, você que já está conosco pela rede, você que vai nos ouvir em outro momento, e a você que está aqui em presencial, que a graça do Senhor naquela cruz que alcançou, que ali foi consumado, derramou sobre mim e você, cura, milagres, levando as nossas feridas, tirando os nossos traumas e nos colocando de pé, para que a nossa mente seja transformada. Não tente fazer algo que não seja a presença de Jesus, o entendimento daquela cruz, porque só ela pode transformar e nos mostrar qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Não aceite o que o mundo te fala, não viva o que está debaixo do sol como completo e final, não. Quando o diabo põe um ponto final, Deus põe uma vírgula e diz: meu filho, você é meu, eu te chamei, eu te curei, a minha graça te basta, o meu poder é sobre você, eu sou mais em você do que tudo que possa vir contra você. Levanta-te nesta manhã, em nome de Jesus, e se livre de todos os traumas, de todas as coisas e conflitos que possam estar te oprimindo, te deixando aí, preso, te deixando pesado. Aquela cruz que é suave para você, porque foi pesada para Cristo, mas para você ela se torna suave, porque sobre ele levou todas as nossas enfermidades e feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Que você seja curado nesta manhã, na sua alma, para que você neste início de semana, neste domingo, viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito sou grato pela vida dos teus servos. Quero colocar aqui, Pai, em oração, todos aqueles que têm pedido, Senhor, para que nós pudéssemos orar e clamar pela vida deles, para que todas essas enfermidades sejam retiradas em nome de Jesus, toda dor seja retirada em nome de Jesus. Tenha fé, a fé anda junto com o poder, e a autoridade do Senhor está em você por causa do Espírito Santo do Senhor. Alcança, Senhor, quebra toda magia, todo encantamento, desarma, Senhor, a armadilha de Satanás que está se levantando contra os teus filhos. Que a unção do Senhor poderosa, os teus anjos possam estar em redor, Senhor, dessas famílias, destas casas. Pai, haja livramento, libertação, e a autoridade do Senhor esteja nos lábios dos teus servos, declarando uma semana de vitória, um domingo abençoado. Obrigado, Jesus, pela vida da minha esposa, a pastora Sandra, que hoje faz aniversário. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre ela. Se levanta todos os dias na força do Senhor, e não olha, Senhor, a circunstância por qual ela esteja passando ou vivendo. Ela sempre declara a bênção e a vitória do Senhor, e é por isso que ela possa, Senhor, ser alcançada em seus objetivos e propósitos, de acordo com a tua vontade, pelo dia do seu aniversário. Que a tua bênção esteja sobre ela, e a todos também, ó Deus, que tem clamado e aguardando respostas do Senhor, que a mente sejam transformadas, para que eles possam ver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida deles. Assim eu abençoo a tua família, a tua casa, para viver uma semana de milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Viva um tempo diferenciado na presença do Senhor neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.